minutos. Eu vou retomar a reflexão em Tiago. Eu falei com vocês que nos domingos pela manhã, durante um tempo, eu vou trabalhar o texto do apóstolo Tiago, irmão do Senhor, que para mim é não exatamente um texto, uma carta. Eu entendo que é obra de um redator que valeu-se dos ensinos de Tiago, das pregações de Tiago, e fez como que um apanhado de resumos de mensagens de Tiago. É uma teoria acerca desta carta. Não é como as cartas paulinas, que tem um endereço específico para uma igreja, não tem saudação, não tem conclusão. Então é um livro de uma natureza bastante diferente. Alguém poderia dizer, mas é porque é Tiago, e Tiago não é Paulo, então ele escreve de outro jeito. Sim, mas seria educado, não é, que a carta fosse endereçada a alguém e que houvesse uma conclusão mais organizada, mandando saudações, alguma coisa assim. Pedro também usa esse estilo. Então, a teoria de que Tiago seja obra de um redator, que, assentado nas reuniões da igreja em Jerusalém, tinha por hábito como que resumir. Sabe aquilo que alguns de vocês fazem? Vêm com uma agendinha e ficam anotando os pontos do sermão? Alguns, ao longo dos anos, desenvolveram esse hábito. Outros já perderam. Mas, assim, é possível que o que conhecemos como a carta de Tiago seja, portanto, um apanhado de pregações que o apóstolo, irmão do Senhor, proferia na igreja de Jerusalém. E hoje eu quero observar em 3 textos diferentes, ou 4 talvez, de que forma Tiago lida com a questão do dinheiro, das finanças, do trabalho, que é uma coisa importante, inclusive nas falas de Jesus. Jesus falou muito sobre o dinheiro, Jesus falou muito sobre as relações econômicas, porque o dinheiro faz parte do mundo, principalmente hoje que nós vivemos num mundo capitalista. O que é o capitalismo? O capitalismo é essa produção de riqueza e essa circulação da riqueza. Então, a riqueza, todo mundo aqui sabe o que é PIB, né? PIB pode ser Primeira Igreja Batista de Brasília, ou pode ser Produto Interno Bruto. O PIB do Brasil aumentou, diminuiu, estamos falando em crescimento econômico. Então, todos os anos, a gente está vendo essas coisas. Olha, a previsão de 2%, 3%. Gente, por que é 2%? Mas quando você fala em trilhão, você está falando de muita coisa. Não é? Antigamente, a gente falava em 1000. 1000 era uma coisa, 1000. Hoje, 1.000.000. Tem gente que queria ser milionário. Aí você descobre que hoje existem os bilionários. E que no mundo de hoje, ser milionário não é tão difícil assim. Não é? Talvez alguém que tem uma casa aqui no Parkway é milionário. Porque se vender a sua casa no Parkway, vai ter mais de 1 milhão. E às vezes nem sabe que é milionário. Né? Só fica preocupado que o IPTU é alto e está sem dinheiro para abastecer o carro, mas tem um patrimônio às vezes de 1 milhão. Então essa questão de milhão, de bilhão, dinheiro, as pessoas falam fraude de bilhões. Né? Fraude de bilhões feito com, tira 20 de um, 20 de outro, 20 de um, 20 de outro, de repente 1 bilhão está na mão de não sei quem. Então o dinheiro tem essa questão louca, né? Que ele não para. A riqueza hoje, ela circula o mundo todo. Globalização é isso. Globalização é o livre trânsito do dinheiro. Então nós temos a alegria hoje de ter missionários fora do Brasil, e não há dificuldade nenhuma de socorrê-los imediatamente. Nós já tivemos mais de uma vez necessidade de socorrer alguém que está do outro lado do mundo. E a gente faz aqui uma transação eletrônica, ele vai lá e saca um dinheiro numa agência e resolve um problema. Isso é uma bênção. A livre circulação da riqueza é uma bênção, mas ao mesmo tempo ela não produz necessariamente a justiça. E tanto Jesus como seus discípulos vêm de uma região pobre. Jesus nasce em Belém da Judéia, e é criado na Galileia, que é uma região pobre.
Jesus nunca esteve na grande cidade, pelo menos os evangelhos não registram Jesus na grande cidade que havia na Galileia. Jesus vivia nas vilas e nas aldeias, nas cidades menores. Nós teríamos que dizer o seguinte: Jesus não andava em Brasília. Jesus andava principalmente no entorno. Jesus andava na periferia. Jesus gostava mais de Pirenópolis do que de Brasília. Apareceria aqui em Brasília só de vez em quando nas datas festivas, só no desfile de 7 de setembro. Seria mais ou menos isso. Jesus não andava na grande cidade. Jesus vivia nos lugares menores. E o público em geral que ouvia Jesus era principalmente os pobres. Por isso, bem-aventurados são os pobres. Mas Jesus não tinha problema com os ricos. Tinha discípulos ricos. José de Arimateia era rico. E outros também. Na casa de Zaqueu, onde ele se ofereceu para hospedar-se, ele não teve dificuldade em estar com alguém que tinha posses. Jesus não tinha problema com dinheiro, até porque ele sabia que o dinheiro vale para este mundo. E há ensinos muito interessantes de Jesus. Mas nosso assunto é Tiago, não é? Então vamos começar primeiro no capítulo 1, verso 9, carta de Tiago, capítulo 1, verso 9, é um texto muito interessante com diferentes traduções. Na Nova Almeida Atualizada, o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com o seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Esse é um texto de difícil tradução. As diferentes versões tratam... eu me lembro de uma vez que eu usei esse texto na versão Almeida, revista atualizada, né? A pessoa de condição humilde glorie-se na sua insignificância, né? Eu fui ler na linguagem de hoje. Na linguagem de hoje, a tradução talvez seja mais fácil da gente compreender. Ela trabalha a seguinte ideia: você que é humilde, alegre-se na sua ascensão. E você que é rico, alegre-se na sua humilhação. Porque a vida é assim mesmo, porque a riqueza passa. Seria mais ou menos como o poema de Gioia Júnior, que às vezes eu cito para vocês. A vida é uma gangorra. Você que está em cima não deve de mim sorrir. Você terá que descer quando eu tiver que subir. Talvez seja disso que Tiago esteja falando aqui. A gangorra da riqueza, a gangorra da vida. Na vida a gente tem momentos bons e momentos ruins. Tem época que a gente tem o suficiente e a gente reparte, e a gente compra um carro, e a gente fica feliz que a gente comprou o carro que a gente queria. E está certo, que bom que você pôde. Mas de repente as coisas se alteram, as coisas se modificam, e você que pensou que ia conseguir trocar de carro a cada 2, 3 anos, e depois você já começa a perceber que não é tão fácil assim, e às vezes depois manter o carro já se torna uma dificuldade. Eu já passei por muitos momentos da vida, de comprar e de vender, de ter e de não ter, de fartura, de abrir o armário e olhar, meu Deus, quantas camisas, eu preciso tirar um pouco daqui, tem camisa demais aqui. Mas também de abrir o armário e falar assim, caramba, isso aqui eu já usei tanto, isso aqui já está velha. Acho que o pessoal já cansou de me ver com essa camisa lá na igreja. De ter essa preocupação. Porque mulheres, vocês pensam que não? Nós homens temos a mesma preocupação que vocês. A gente não é assim também, não se incomoda de repetir roupa. Ainda mais eu, né, que agora filme, esse negócio é complicado. Eu preciso lembrar, né? Qual foi a última vez que eu usei essa camisa aqui? Né? Então é assim, é interessante, mas a vida é assim. A vida a gente tem momentos de fartura. E a gente tem momentos de dificuldade. A vida muda de repente. Você tem um bom emprego, aí muda lá o gerente, não vai com a sua cara, te demite. Você não fez nada demais, estava tranquilo, a vida mudou.
O mercado que você estava inserido, de repente, termina. Aquilo que... Pensa em quem tinha uma videolocadora. De repente, não tem mais. O que é videolocadora? Tem gente que nem sabe o que é isso. Alguns negócios desaparecem. Alguns empregos desapareceram. Algumas carreiras profissionais não existem mais. E dizem que o emprego dessas crianças que estão lá atrás ainda nem foi inventado. Então a vida, a economia do mundo, ela é muito dinâmica. O dinheiro vai e vem, ele passa por muitas mãos. E Tiago estaria aqui diante dessa realidade. Olha, a vida é assim. Quando a vida te colocar para cima, você é humilde, mas você está sendo colocado para cima, alegre-se. Fique feliz. Você está crescendo, você está prosperando, você está alcançando os seus objetivos. Alegre-se. Isso é fácil, né? Mas quando a vida te colocar para baixo, o rico, quando ele começar a cair, quando ele for humilhado, alegre-se. Porque a vida é assim mesmo. A vida é assim. A gente gosta de ajudar os outros, mas tem muita dificuldade de pedir ajuda. Esses dias eu encontrei alguém aqui, há tempo eu não vejo aqui na igreja. Houve momentos em que essa pessoa precisou de ajuda e nós ajudamos. Eu perguntei, você não deixou de estar conosco por constrangimento, não é? Porque você precisou de ajuda. Não é por isso. Não, pastor, nada a ver. Tudo bem, eu sou agradecido pelo que aconteceu. Não é por isso, são outros fatores. Vocês entenderam o que eu estava pensando? Às vezes, receber ajuda deixa a pessoa constrangida. Eu tenho vergonha de ir lá. Por quê? Não, porque quando eu precisei, o pessoal teve que me ajudar, e eu fico sem... Nós não deveríamos sentir isso. Quem é humilhado, quem passa por um momento difícil na vida e precisa de ajuda, tem que ser agradecido porque recebeu ajuda. E tem que ter paciência, porque a vida é uma gangorra. Daqui a pouco vai chegar o tempo da tua exaltação. Então nós não deveríamos deixar que os aspectos econômicos da nossa vida decidissem quem nós somos, decidissem o nosso estado de humor, decidissem a nossa felicidade, decidissem a nossa religião, decidissem o nosso círculo. O círculo de amigos, às vezes, é difícil impedir, né? Afeta mesmo. Mas a nossa vida não pode ser ditada pelo nosso nível econômico. Nossa condição mental, nossa condição psicológica, nossas emoções não podem ser pautadas por aquilo que a gente tem ou deixa de ter. Porque o dinheiro não é a coisa mais importante do mundo. O dinheiro não é a coisa mais importante do mundo. A gente sabe que a doença que mata o rico, mata o pobre. No mesmo hospital, morre o rico e morre o pobre. É assim mesmo. No mesmo terreno vai ser sepultado um rico e um pobre. Talvez um dia você possa ir lá em São Paulo e há um cemitério jardim muito grande e lá está sepultado Ayrton Senna. Um ídolo brasileiro. Está sepultado lá. É um marco, o túmulo de Ayrton Senna. Um herói nacional. E quem está ao redor dele? Nem sei. Não importa. Mas estão todos ali. Os ossos estão igualmente sepultados. Vocês entendem? Então, não é a riqueza ou a falta dela que deve decidir quem nós somos. Há valores mais importantes. Tiago está nos aconselhando a não nos orientarmos apenas por isso. Mas há uma outra coisa que ele fala de dinheiro também, que seria interessante para a gente aprender. No capítulo 2. Capítulo 2, verso 1. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga, a palavra sinagoga significa assembleia, reunião, vale para o nosso culto também.
Se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo: você, sente-se aqui no lugar de honra. E disserem ao pobre: você, fique em pé. Ou sente-se ali, abaixo do estrado dos meus pés. Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Olha que interessante. A gente valorizar a aparência. Por mais estranho que pareça, isso é também assunto para os dias de hoje. Com as roupas de grife, não é? Com as roupas de grife, com os jacarezinhos. Há um tempo atrás eu ganhei uma Lacoste, né? Jacarezinho aqui. E eu confesso que é tão raro eu ir comprar. É da minha natureza não dar valor a isso, não é? Mas quando você ganha, o que você faz? Você usa, tudo bem, ganhei, né? Glória a Deus. Bendito seja quem me deu. Então, bora lá. Mas será que faz diferença? Tem gente que nem repara. Eu sou daqueles que não reparam. Eu reparo no rosto, eu reparo, às vezes, no cabelo, eu reparo como está a pessoa, mas eu não fico reparando na roupa de grife. Por quê? Porque isso não me importa. Eu e Tânia estávamos no aeroporto esses dias, ela falou: Zé, só de curiosa, eu fui naquela loja, e eu nem ouvi o nome da loja, e perguntei quanto custa aquele vestido. Ela falou: R$27 mil. Caramba, R$27 mil um vestido. Aí uma bolsa, né? Agora está esse negócio das denúncias, né? Do pessoal fotografa o pastor e pega o tênis dele, o relógio dele. Gente, eu não uso relógio, porque eu nunca gostei de relógio. Minha única joia é a aliança. Foi a Tânia que me obrigou a fazer. Então, assim, eu passo a maior parte do tempo sem ela. Eu tenho aflição com coisas grudadas no meu corpo. Nunca usei corrente, nunca usei pulseira, relógio também me dá gastura, e até a aliança me dá. Eu passo a semana sem ela, eu ponho de domingo para vir na igreja, porque vocês reparam. Então, e eu faço assim, para vocês verem. Porque tem umas irmãs dedo duro aqui, que eu dia falo: Tânia, o pastor estava sem aliança. Tem umas linguarudas aqui que me entregam quando eu erro. Então é o seguinte, aí o pessoal fotografa agora o pastor, né, e fica colocando no Instagram: esse tênis custa tanto, essa bolsa custa tanto, essa jaqueta custa tanto. Isso depõe contra a gente. Eu fico constrangido. Né? Eu ficaria constrangido de comprar um tênis tão caro. Mas por quê? Tudo é uma questão da sua realidade econômica. Né? Quando você tem um salário mensal de R$10 mil, você pensa em como gastar R$10 mil. Quando você tem um salário mensal de R$1.500, você pensa em como gastar R$1.500. Mas quando você tem 200 mil, talvez você nem pense muito bem como você vai gastar. Então, quem não tem, não devia julgar quem tem. Quando as pessoas vêm falar essas coisas: pastor, o que você pensa? Eu não penso nada. Não sou eu que julgo como é que o outro gasta o dinheiro dele. E por que ele tem isso? Essa discussão de área VIP na igreja. Né? Esse texto aqui se aplicaria hoje para a área VIP nas igrejas. Esses dias eu estava numa reunião e alguém perguntou: pô, esse negócio de área VIP e tal, o pessoal põe lá uma área para os famosos sentados. Fala: você tem algum famoso na sua igreja? Não. Eu também não tenho. Então eu não vivo esse problema. Como eu não vivo esse problema... Você está pensando o que é isso, Gesta? Eu não vivo esse problema, então eu não vou julgar quem vive. Não vou dizer que é errado ter. Por quê? Porque não é fácil para alguém que é famoso sentar-se e assistir um culto com tranquilidade. Sem que chegue alguém e fale assim: faz uma selfie comigo. Faz uma selfie comigo. Os irmãos estão lá querendo entrar, assistir o culto, pegar e ir embora. Mas não, as pessoas ficam querendo fazer selfie com ele. Então talvez seja necessário sim uma área em que, proibido selfie. Deixa o irmão em paz. Talvez. Né? Tem uma história antiga aqui da PIB que eu já contei para vocês.
do adolescente que chegou para o ministro do Supremo, que no ano de 60, no barracão de madeira, no ano de 60, um ministro do Supremo Tribunal Federal congregava na PIB. E ele estava entrando na igreja, vou contar do jeito que me contaram. E aí um adolescente chegou: bom dia, ministro, como vai o senhor? E o ministro respondeu: o que você tem a ver com a minha vida, rapaz? Talvez você diga assim: meu Deus, que homem grosseiro, que homem estúpido. Sim, ele poderia ter agido de uma outra forma, certamente. Mas, por outro lado, será que não houve uma tentativa de mostrar familiaridade com alguém que é famoso, só para ganhar ponto em cima dele? Ou alguém que é importante? Então, essas realidades do mundo econômico, do mundo do dinheiro, é muito difícil. Se houvesse entre nós uma pessoa realmente rica, quantas vezes ele seria assediado por pessoas em dificuldade financeira? Então não é fácil, né, a gente pensar nessas coisas sem que a gente considere as dificuldades do mundo moderno. Quando o Tiago fala de dar privilégios aos ricos, sim, nós deveríamos ter cuidado para não fazermos isso, não tratarmos o pobre e o rico de forma desigual. Amarmos igual, cuidarmos igual, oferecermos as mesmas oportunidades. Sim, eu acho que isso seria justo. Mas a gente também tem que pensar, é justo tratar igualmente os iguais e às vezes é justo tratar desigualmente os desiguais. Assim como nós temos que oferecer melhores condições para as nossas crianças e até mesmo alguns adultos entre nós que são neurotípicos. A gente não acolhe com mais carinho, de uma forma diferente, a gente não entende uma particularidade daquele indivíduo e a gente tem muita paciência e até mesmo uma forma de tratamento adequada para que aquela pessoa se sinta igualmente amada. A gente faz isso com um deficiente físico, a gente faz isso com, enfim, qualquer pessoa. A gente procura dar o mesmo conforto a todos. Isso é justiça. Isso é justiça. Então, quando a gente escuta esse conselho de Tiago, é para a gente pensar, né? Como é que a gente vai lidar? Vamos privilegiar os que são ricos? Eles vão ter direito à área VIP, eles vão ter estacionamento privilegiado, lugar privilegiado na igreja? Não é nosso caso, a gente não vive esse dilema, então parece que entre nós isso não faz sentido. Mas a gente tem que guardar o coração, para que a gente não comece nem a privilegiar ricos, nem a procurá-los como se eles fossem a solução do nosso problema. Porque também existe hoje essa abordagem, né? Existem pessoas que estão procurando alcançar com o Evangelho os ricos. Mas é porque amam os ricos ou porque amam a riqueza deles? Quem é pobre não tem esse dilema, né? Quem é nosso amigo, a gente sabe que é nosso amigo mesmo. Porque a gente é pobre, não tem nada a oferecer. Então você sabe, o cara que é seu amigo, é seu amigo mesmo. Ele gosta de você. Você é pobre. Agora o rico sempre fica desconfiado. Esse cara gosta de mim, ele gosta da piscina lá de casa. Deixa eu finalizar essa história. Um dia que eu estava lá em Valparaíso, conhecendo uma pessoa, não era tão rica assim, ele era gerente do BRB, e ele falou assim: está vendo, pastor, eu ia fazer uma piscina aqui. Contratei o trator, o cara estava fazendo o buraco, já tinha terminando o buraco, meu pai chegou aqui. Falei: o que você está fazendo, meu filho? Fazer uma piscina, pai, para os meninos. Falei assim: para os meninos? E os amigos deles ficarem aqui. Sim, mas serão amigos dos seus filhos ou serão amigos da piscina? Eles estarão aqui porque gostam dos seus filhos ou estarão aqui porque gostam da piscina? Ele chegou para o cara do trator: ei, tapa o buraco. Entenderam? Esse é um dilema que o rico tem. Nós pobres não temos, graças a Deus. Outro texto interessante que Tiago trabalha, que tem a ver com a riqueza, não exatamente riqueza, mas as questões materiais. Mesmo no capítulo 2, verso 14.
Meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhes disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, a gente não pode privilegiar os ricos e a gente também não pode ignorar as necessidades dos pobres. Porque haverá momentos na vida em que alguns terão dificuldade de alimentação. Haverá momentos na vida em que alguns terão dificuldade de roupa. E não pensem vocês os moradores de rua. Tá? Às vezes a gente pensa no morador de rua. Sim, morador de rua é uma situação complexa que a gente ajuda. Mas eu estou falando de gente da igreja, que pode passar por uma situação de dificuldade, de despensa vazia, de geladeira vazia, de conta de energia atrasada, de conta de água atrasada, de corte de energia, de falta de medicamento. Isso acontece. Isso acontece. Numa comunidade como a nossa, de 500 pessoas, acontece. Uma situação de desemprego, uma situação de desequilíbrio, uma situação de emergência, uma doença que vai corroendo a economia da família. Porque algumas doenças, elas vão dilapidando o patrimônio. Um acidente. A pessoa às vezes tem uma condição econômica, de repente um acidente. E a pessoa é responsável por um acidente, precisa pagar a conta do acidente que cometeu, perde o próprio carro, tem que pagar o carro do outro, e passa um perrengue dos apuros mesmo, terrível. A gente não pode ignorar essas coisas. A gente tem que ficar de radar atento. A vida é uma gangorra. De repente alguém vai lá para baixo de uma vez. A gente precisa socorrer. Então, não privilegiar os ricos é um lado da moeda, não ignorar as necessidades. Não é dizer, olha, Deus te abençoe. Irmão, tenha fé. Tenha fé. Deus vai prover. Espera aí. Será que eu não posso ser o instrumento pelo qual Deus vai prover? Há poucas semanas eu lembrei de alguém. Mandei um pix. Aí chegou uma mensagem. Você acabou de pôr comida na minha mesa. Eu estava pedindo a Deus por comida. E se isso acontecer com você, faça. Se o Espírito Santo te tocar, te lembrar de alguém, faça. Não pergunte por quê, faça. Porque tem gente que está do outro lado orando, pedindo a Deus. E às vezes é você quem Deus vai usar para socorrer. Nós como igreja fazemos isso, de forma sistêmica. Mas é importante que cada um de nós esteja atento às oportunidades que Deus nos dá para abençoar, servir, repartir, ajudar. Porque isso é ser cristão. Mandar o irmão vazio é uma fé morta. Despedir o irmão sem responder à sua necessidade é uma fé morta, é uma religião que não cumpre sua finalidade. É o próprio Tiago que vai dizer, no capítulo 1, verso 27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Então é visitarmos o órfão e a viúva, visitarmos as pessoas que estão enfrentando aflições. Tá bem? E por fim, o texto em que Tiago se aproxima muito dos profetas do Antigo Testamento e também de Jesus, em Lucas capítulo 6, quando além da bem-aventurança, ele tem os ais. Capítulo 5, verso 1. Escutem agora, ricos. Aqui é um discurso duro. Chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças.
O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e a ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nesses tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, e que foi retido com fraude, está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos, ou seja, dos operários que fizeram a colheita, mas eles mesmos estão com fome, com seus celeiros vazios. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Essa aqui parece um texto radical, né? E provavelmente não é endereçado aos irmãos da igreja. Não é endereçado ao Barnabé, que vendeu o que tinha e distribuiu. É endereçado aos corruptos e oportunistas que há no mundo, que fazem a sua riqueza em cima da exploração. Nós não podemos ignorar, irmãos, que muita da riqueza que a gente inveja nos outros, e vou repetir a frase, muito da riqueza que a gente inveja nos outros procede de coisas que nós não temos, graças a Deus, coragem de fazer. Tem muito traficante rico, destruindo a vida de outros, vendendo drogas. A indústria farmacêutica, tem um filme interessante sobre a indústria farmacêutica que viciou a sociedade em oxicodona para enriquecer. É um filme bem interessante. Então, muita da riqueza que existe no mundo foi deliberadamente construída em cima da injustiça. Não é só a escravização lá atrás. Quantos enriqueceram comercializando escravos? Quem foi a Ouro Preto mais recentemente, alguém foi lá e me contou de como é duro entrar nas minas e ir lá, ser conduzido por um guia, e ele explicando como é que funcionava a extração de ouro. Então, alguns enriqueceram com aquele ouro, mas não aqueles negros de baixa estatura que eram colocados lá e se reproduziam só negros de baixa estatura para que eles ficassem cada vez menores, para poder trabalhar melhor nas minas. E alguém me disse que foi a Ouro Preto recentemente e disse, realmente a população negra é baixa na cidade. Por quê? Por causa da intencionalidade de escolher os menores e reproduzir os menores com outros menores, para que cada vez mais eles conseguissem trabalhar nas minas. É mais ou menos como quem vai reproduzindo o cachorro, pega o mais doente, o macho mais fraco, a fêmea mais fraca, para nascer um filhotinho pequeno, e quanto menor, mais caro. Quanto menor, mais frágil e mais caro. E a gente alimenta uma indústria de injustiça, seja com animais, seja com gente, seja com a natureza. Muito da riqueza que há no mundo é uma riqueza corrupta, e é por isso que ela não permanece. A Bíblia diz que a riqueza de origem iníqua não permanece. Deus decidiu que é assim. Então não invejemos a riqueza do mundo, porque Deus julgará toda a obra que fazemos por meio do corpo. Então, se você tiver oportunidade de enriquecer de forma digna, fruto do seu trabalho e abençoando outras pessoas, que você prospere. Vá em frente. Isso é digno, isso vem do Senhor. Mas se for para enriquecer, empobrecendo os outros e explorando a fraqueza dos outros, essa riqueza não vai permanecer. Não inveje quem tem bens materiais e não tem caráter. Quem tem bens materiais e não tem família, e não tem dignidade, e não tem paz, e não tem sossego. Nós vivemos uma sociedade muito estranha, em que o sonho de algumas meninas, adolescentes, é ser a garota do traficante. Mesmo sabendo
que ela vai viver muito pouco. É um mundo louco, gente. É um mundo louco em que um artista talentoso pode morrer na miséria. E uma outra pessoa que nem tem talento, mas é colocada na mídia e morre na riqueza. A riqueza nunca foi coerente. Então não esperem que as coisas desse mundo sigam as regras do reino de Deus, porque não seguirão. E Deus julgará todas as coisas no final dos tempos. Uma coisa eu sei, aquilo que Jó disse: nu entrei nesse mundo, e nu sairei dele. Nada trouxe comigo, nada comigo levarei. A única coisa que levarei daqui são vocês, meus amigos, que eu espero reencontrá-los todos na glória do Senhor. Não só vocês, outros que já estão lá e outros que ainda virão. É tudo que a gente leva daqui: pessoas, amizades, vínculos fraternos. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço pela riqueza da tua palavra, que é tão atual, escrita há 2000 anos, num outro contexto, numa outra cidade, numa outra cultura, numa outra língua, mas ainda fala dos mesmos problemas que vivemos hoje. A ilusão das riquezas, a ilusão do dinheiro, a ilusão do sucesso, a futilidade da ostentação, mas ao mesmo tempo, Senhor, a necessidade de solidariedade, a necessidade de amor, a necessidade de fraternidade. Que nós sejamos guiados pelo Senhor num caminho de justiça, de santidade, de valores nobres e de uma consciência tranquila. Que o Senhor nos guie por caminho em que nós tenhamos sempre a consciência tranquila. Que aquilo que temos foi ganho de forma lícita, está sendo usado de forma lícita, está abençoando a nós mesmos, a nossa casa, a nossa família e abençoando outras pessoas. Que temos a suficiência, e se nos faltar a suficiência, temos a solidariedade, temos os amigos, temos o Senhor, o pão nosso de cada dia, o Senhor nos dará. E que nós o recebamos sempre com gratidão, reconhecendo que é a tua boa mão que nos dá a oportunidade de estar nessa gangorra, ora subindo, ora descendo, mas vivendo, Senhor, vivendo com dignidade na tua presença. Abençoa-nos neste dia, é o que oramos por Cristo. Amém.